Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Esse vídeo contém a resolução comentada da terceira e última questão da prova de matemática da segunda fase do vestibular 2025 da Unesp. Os links para as partes anteriores estão na descrição. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos começar. O enunciado da questão 24 é o seguinte: considere V sendo o vértice da parábola descrita pela função g de x igual a 4x menos x ao quadrado sobre 2, definida dos reais nos reais, e R sendo a reta que passa pelos pontos A, menos 2, 2 e V. Item A. Determine a medida do ângulo agudo que a reta R forma com o eixo das abscissas. Então, vamos começar aqui resolvendo o item A. Tá? Isso aqui é uma questão de geometria analítica. A primeira coisa a ser feita para resolver essa questão é descobrir as coordenadas do vértice da parábola, as coordenadas do ponto V. Tá? Então, a gente vai ter que lembrar aqui que a abscissa do vértice de uma parábola de equação y igual a ax² mais bx mais c é dado por xv, o x do vértice, né, é igual a menos b sobre 2a. Então, aqui no caso da parábola dada, a gente vai ter que o b é igual a 4 e o a é igual a menos meio. Então, substituindo aí os valores, nós temos que xv é igual a menos 4 dividido por 2 vezes menos meio. Como 2 vezes menos meio é igual a menos 1, a gente tem que xv é igual a menos 4 dividido por menos 1, que é igual a 4. Tá? Então aqui já descobrimos a abscissa do vértice, o xv. E agora, para descobrir a ordenada desse vértice, o yv, basta substituir o 4 na equação da parábola. Tá? Então, fazendo aí x igual a 4 na equação da parábola, a gente tem então que o yv, o y do vértice, é igual a 4 vezes 4 menos 4 ao quadrado sobre 2. Que é igual a 16 menos 8, que é igual a 8. Tá? Então aqui nós acabamos de descobrir as coordenadas do vértice V da parábola. V tem coordenadas 4 e 8. Então, nós já descobrimos então que a reta R passa pelos pontos A, menos 2, 2 e V, 4, 8. Bom, agora a gente tem que lembrar que a equação de uma reta qualquer, tá, é dada por y igual a mx mais n, onde m e n aqui são números reais. Tá? Então, a equação da reta R é dada por y igual a mx mais n. E aqui a ideia é descobrir o valor de m, tá? Porque o m aqui nessa equação corresponde ao coeficiente angular da reta. Né? E, por definição, o coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas. Tá? Então, a gente descobrindo aqui qual é o valor de m, a gente consegue resolver a questão. Então, o que a gente pode fazer agora, tá? Dado que nós já sabemos aí 2 pontos pelos quais essa reta passa, a gente pode montar um sisteminha 2×2. Né? Só substituir aí o y e o x correspondentes aos pontos nessa equação da reta, tá? Conforme está mostrando aí a tela. Então, como a reta ela passa pelo ponto A, que é menos 2 e 2, a gente fazendo aí x igual a menos 2 e y igual a 2, a gente tem a equação menos 2m mais n é igual a 2. Tá? E como essa reta também passa pelo ponto 4, 8, então fazendo o x igual a 4 e o y igual a 8, a gente tem 4m mais n é igual a 8. Então aqui a nossa ideia é achar o valor de m. Uma coisa aqui que pode ser feita, a gente pode obter um sistema equivalente a esse multiplicando a primeira equação por menos 1. Tá? Então, fazendo isso, conforme está aparecendo aí na tela, multiplicando a primeira equação por menos 1 e mantendo a segunda, a gente tem que um novo sistema, que é o 2m menos n igual a menos 2, e 4m mais n é igual a 8. Aqui, para a gente poder eliminar o n, a gente pode somar as duas equações, né? Então, somando as duas equações membro a membro, né? 2m mais 4m vai ser igual a 6, e menos 2
mais 8 no segundo membro também vai dar igual a 6. Então, fazendo aqui essa soma membro a membro, a gente tem que 6m é igual a 6. Ou seja, m é igual a 1. Tá? E pela definição aqui de coeficiente angular, a gente tem que m é igual a tangente de alfa, tá? Eu estou chamando esse ângulo que a reta que a reta forma com o eixo das abscissas de alfa, tá? Como m é igual a 1, a gente tem que tangente de alfa é igual a 1, tá? E o ângulo alfa, tá o quê? A tangente de alfa é igual a 1 é o ângulo de 45 graus, né? Π sobre 4. Então, nós descobrimos aqui que alfa é igual a 45 graus. E isso responde aqui esse item, tá? Então, eu considerei esse aqui um item de nível médio. Ele deu aqui algum trabalho para ser feito e também exigia conhecimentos tanto de equação do primeiro grau e de equação também do segundo grau, tá? Achei aqui um item médio, né? E um pouco trabalhoso. Item B. Determine todos os pontos x, y pertencentes ao gráfico de y igual a g de x, tais que x e y sejam números inteiros positivos. A primeira coisa a ser feita para solucionar o item B é estudar o sinal da função g de x, tá? Estudar aí o sinal dessa parábola. E para fazer o estudo do sinal de g de x, a primeira coisa a ser feita é achar as raízes, tá, dessa função. Então, fazendo g de x igual a 0, tá, a gente tem que 4x menos x ao quadrado sobre 2 pode ser escrito, pode ser fatorado como x vezes 4 menos x sobre 2, e isso tem que ser igual a 0. Tá? Então, a partir daqui, nem precisa de fórmula para achar as raízes. A gente pode simplesmente aqui notar que, como está fatorado, essa expressão está fatorada, a gente tem que as raízes são x igual a 0 ou x igual a 8. Né? Porque a primeira aqui é óbvia, né? X igual a 0. E a outra tem que fazer 4 menos x sobre 2 igual a 0. Então a gente vai ter que x sobre 2 é igual a 4, ou seja, x é igual a 2 vezes 4, que é igual a 8. Tá? Então aqui é bem tranquilo de achar essas duas raízes. E agora a gente pode aqui traçar um eixo, tá? Eu estou traçando aqui no caso o eixo x, eu estou marcando aqui as duas raízes, e agora eu posso traçar aqui essa parábola, tá? A gente tem que observar que vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo, tá? Porque o coeficiente do termo x ao quadrado é negativo, é menos meio, tá? Então nesse caso aqui a concavidade voltada para baixo. Então a partir daqui nós percebemos que para os números menores do que 0, o sinal é negativo. Para os números entre 0 e 8, o sinal é positivo. E para os números maiores do que 8, o sinal é negativo. Tá? Bom, então a partir daqui, a partir dessa análise de sinais, tá? A gente pode concluir que para que y seja um número positivo, é necessário que o x esteja entre 0 e 8. Tá? Ou seja, para que y seja positivo, é necessário que 0 seja menor do que x, que por sua vez seja menor do que 8. Tá? X entre 0 e 8. Só que o item B ele pede números inteiros positivos. Tá? E agora a gente tem que anotar também o seguinte: para que esse y seja um número inteiro, é necessário que o x seja um número par. Pelo seguinte motivo: g de x é igual a 4x menos x ao quadrado sobre 2. Tá? Como o x aqui, tanto x quanto y precisam ser números inteiros, tá? A gente tem aqui necessariamente que 4 vezes x ele vai ser um inteiro. Tá? E para que x ao quadrado sobre 2 seja inteiro, a gente precisa que x ao quadrado, o numerador da fração, seja um número par. E para que x ao quadrado seja um número par, o x também tem que ser um número par, tá? Porque um número ímpar elevado ao quadrado vai ser um número ímpar, tá? Então aqui, x necessariamente também vai precisar ser um número par, tá? Então, a partir daqui, tá? A gente, então, conclui que o x ele pode ser igual a 2, igual a 4 ou igual a 6, né? Porque aqui 0 e 8 eles não fazem parte aqui do intervalo. Tá? Então a ideia é testar.
né, aqui os valores. Então, fazendo aqui x igual a 2, tá? Colocando x igual a 2 aqui na equação da parábola, a gente vai ter que o y vai ser o g de 2, que é igual a 4 vezes 2 menos 2 ao quadrado sobre 2, que é igual a 6. Tá? Então, já achamos aqui um y também válido, né? Um y inteiro positivo. Fazendo x igual a 4, a gente vai ter que o y vai ser igual a g de 4, que é igual a 4 vezes 4 menos 4 ao quadrado sobre 2, que é igual a 8. Então, achamos aqui um outro valor também válido, um outro valor inteiro positivo. E, finalmente, fazendo x igual a 6, a gente vai ter que o y é igual a g de 6, que é igual a 4 vezes 6 menos 6 ao quadrado sobre 2, que é igual a 6, que também é um número válido, né? Então, a partir daqui, nós podemos concluir que os pontos x, y, né, tais que x e y sejam números inteiros positivos, são os pontos 2, 6, 4, 8 e 6, 6. Tá? E isso responde aqui esse item B da última questão de matemática dessa prova. Então, esse item eu já achei difícil, tá? Porque exigiu uma análise muito minuciosa aí da situação sendo exposta, exigiu aqui a análise do sinal de uma função do segundo grau e também exigiu aqui alguma maturidade, né, para a gente poder quebrar o que estava sendo pedido aqui em dois casos, né, para concluir que para ser um número positivo a gente vai ter um intervalo de x compreendido entre 0 e 8 e também a gente tem que ter maturidade também aqui para notar, tá, que o x também tem que ser um número par. Tá? Isso é uma coisa que nem sempre é muito abordado aí no ensino médio. Tá? Você vê que para resolver esse item, só você sabendo fórmula também não adianta muita coisa. Né? Tem que ter conhecimento mais aprofundado do que isso. Bom, então é isso. Tá? Com isso a gente resolve esse item B. E assim concluímos a resolução das questões de matemática da segunda fase do vestibular 2025 da Unesp. Em caso de dúvidas, sugestões ou críticas, fique à vontade para utilizar a seção dos comentários. Se você gostou, eu vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!